Então, tem 52 estados, ok? É parecido com o Brasil, mas é diferente. Onde o estado nos Estados Unidos tem mais autonomia do que os estados no Brasil, ok? E por ter tanta autonomia, faz com que em alguns locais existem impostos sobre renda no nível estadual e também no nível municipal. Tá ok? Por favor, me respondem no chat. Ok? Uma outra, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. O segundo ponto é que a lei americana federal de reconhecimento de receita para troca de produtos, né, compra e venda de produtos, em alguns lugares chama-se de trading, é onde se nós temos hoje, se eu, né, a empresa, vamos assumir, Drummond, vende lapiseiras, tá? E essa lapiseira, ela está localizada no estado de Massachusetts, nesse momento. E eu faço a venda dessa lapiseira no, nos, no estado de Massachusetts, tá? A renda é oferida para o estado de Massachusetts. Se eu transfiro essa renda para esse inventário para o estado do Texas, tá? E esse estado do Texas faça a venda dentro do estado do Texas, tá? Quando eu faço a venda dentro do estado do Texas, é o seguinte, eu troquei a propriedade da lapiseira para o meu cliente no estado do Texas. Então a renda é no estado do Texas. Ok? Mesmo a empresa Drummond esteja trabalhando no estado de Massachusetts. Ficou claro, pessoal? Okay. Agora eu vou introduzir para vocês o terceiro e importante informação que a gente vai precisar de entender aqui. É quando você vende de um estado para o outro estado, que é uma terceira modalidade. Tá? A primeira modalidade é você ter o inventário, né? Que na verdade é esse cara aqui, o estoque seu no estado de Massachusetts, que você vendeu para dentro do estoque, para dentro de Massachusetts. Então a receita é em Massachusetts. O segundo, você transferiu o seu inventário, que é propriedade sua, para o estado do Texas, e lá você vendeu no estado do Texas. Aí é renda no estado do Texas. Ok? E o terceiro é quando você tem o chamado dropship, que é muito comum para fins de e-commerce. O que é? Você tem o estoque no estado de Massachusetts que você vai entregar para o cliente no estado do Texas. Ok? Nesse caso, a gente tem que entender aonde que está passando a propriedade da caneta para o seu cliente. Se a caneta está sendo passada a propriedade no estado de Massachusetts, é renda de Massachusetts. Se a caneta está sendo passada a propriedade no Texas, é uma renda no Texas. Ficou claro? Como você fica sabendo disso? É quem tem o risco de perda do inventário ou do estoque. Ficou claro, pessoal? Por favor, me responde, porque essa é a terceira e última e é um item muito importante para a gente entender. Ok? Ok. Então, já que nós introduzimos. Então tá, vou repetir novamente.
Não ficou claro 100%. Eu tenho a lapiseira, é um estoque meu no estado está em Massachusetts. E essa lapiseira eu vou vender para um cliente no Texas. Eu não transferi o inventário para o Texas. Bom? Então, a pergunta que fica é o seguinte: aonde que transfere a propriedade da lapiseira para o cliente no Texas? É no Texas? Em Massachusetts? É em Nova York, onde que ele pegou? É em outro estado? Se for, aonde for essa modificação de propriedade, é onde vai se pagar, vai ser auferida a renda naquele estado. Ficou claro? Sim? Ótimo. Então tá. Então vamos aqui. Já que a gente ensinou, vamos pegar casos práticos. Quem poderia me ajudar? Quem tem um caso prático aí? Quem que mexe com e-commerce hoje? Dentro da plateia, por favor. Alguém? Eu preciso de voluntários, pessoal. Fábio, eu poderia abrir o seu áudio e a gente bater bola aqui com todo mundo? Só o áudio. Pessoal, eu vou pegar um caso, um exemplo claro do Fábio, ok? Vamos lá, Fábio? Você está me escutando? Parece que o Fábio está entrando agora. Fábio, tem um botãozinho de áudio aqui do seu lado direito. É só você apertar e ele vai falar. Consegue me escutar? Sim. Olá, Fábio, tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde. Boa tarde. Fábio, você tem uma loja virtual no Brasil, correto? Certo. Sim. Então, vou usar você como, exemplo, tá bom? Ok, tudo Se bem. você, se você pega o seu produto da loja virtual, tá? E manda ele para o seu cliente final nos Estados Unidos, tá bom? Certo. Ele não vai ter nenhuma implicação de conexão nos Estados Unidos. Só em caso de você fazer a importação do produto, ok? Se você trocou a propriedade antes de importar, você não tem implicação nenhuma nos Estados Unidos. Se você importou esse produto para os Estados Unidos, você vai ter a implicação de pagar imposto nos Estados Unidos. Ok? Se eu exportar para os Estados Unidos, eu não pago imposto? Não, se você exportar para os Estados Unidos e trocar a propriedade antes da importação, que é nessa região aqui, ok? Certo. Você não vai ter que pagar imposto de renda nos Estados Unidos. Se você importar o produto, você vai ter implicações de imposto de renda nos Estados Unidos. Ficou claro? Então, só para eu entender. Então, de qualquer maneira, eu tenho que ter uma empresa nos Estados Unidos aberta? Ainda não. Não precisa? Ainda não. Se você não importa o produto, você não precisa. Tá? Certo.
Se você importa o produto, você pode ter uma empresa nos Estados Unidos. Ou não. Entendi. Nós trabalhamos com empresas somente que fazem a abertura da empresa. Por quê? Porque ela tem sempre um risco se você não importar ele por uma empresa nos Estados Unidos, você sempre vai ter um risco de product liability, tá? Que é o produto vindo dos Estados Unidos, do Brasil para os Estados Unidos, e aí todo tipo de passivo que o produto venha ter nos Estados Unidos vai ter implicação na sua pessoa jurídica no Brasil. Correto. Tá? Por isso que é importante você abrir a sua empresa nos Estados Unidos. Entendi. Okay? Ficou claro, pessoal? Vamos abrir para perguntas e respostas aqui. Vamos ver se tem... Transferência de propriedade é igual a efetivação de pagamento? Não, Zeca. Transferência de propriedade é quando você transfere o risco. Eu tenho a lapiseira, eu transferi a lapiseira. Agora, quem tem a responsabilidade da lapiseira, aqui vai ser o Fábio, tá? Ele vai ter se ele perdeu a lapiseira, se alguma coisa acontecer com a lapiseira quebrou alguma coisa, é onde que você faz a transferência. Em resumo, se eu enviar um produto diretamente para um cliente e não pago o imposto, se eu enviar para o destino dos Estados Unidos filial, depois distribuir para o cliente, eu pago o imposto. Exatamente. Uhum. Perdi o início. Então, qual é o resumo? O melhor resumo aqui é do Eric dos Reis, viu, Isabel? Pessoal, tranquilo? Ficou claro? A outra opção também, Marino, ou Fábio, é você ter o seu fornecedor, né, faz a venda já diretamente para a sua S-Corp e você vai vender para o seu cliente final. Tá bom? Certo. Essa então é melhor. Eu tenho empresa aqui no Brasil e para facilitar, então, eu teria que ter uma empresa nos Estados Unidos. Aí a minha empresa aqui no Brasil exporta para os Estados Unidos ou e essa não. empresa dos Estados Unidos pode vender lá no comércio local. Sim, ou não. Né? Você pode ter o seu fornecedor da sua empresa brasileira vender já diretamente para sua empresa nos Estados Unidos. Okay? Ah, entendi. Ok. Uma outra coisa que é importante, que a grande dificuldade de você vender diretamente para o seu cliente final, dependendo do seu local, é o processo de shipping, né? Demora bastante. Então, quando você manda o seu produto direto para o seu cliente final, o tempo de shipping é muito longo. Então, muitas vezes o seu cliente americano não vai ter tanta paciência para esperar aquele processo de shipping. Tá? E isso é normal. Uma outra coisa também que acontece, que também o cliente também não aceita, muitas vezes o cliente compra em quantidades diferenciadas. Então, aí vale facilitar você ter o produto nos Estados Unidos, com a propriedade da sua LLC ou Corp, para que você possa ter uma distribuição mais rápida e eficiente. Ficou claro, Fábio? Sim. Tá claro, pessoal? Vamos ver se todo mundo... Ok? Ficou claro? Então, muitas vezes não é nenhuma transação fiscal, mas é uma transação estratégica da empresa. Se você servir melhor o seu cliente, mais rápido, ele vai ter o processo o relacionamento com você vai ser melhor e assim sendo, você vai ter vendas recorrentes. Tá bom? Dúvidas?
Até agora? Não. Fábio, tem alguma dúvida? Não, tá tudo claro. Obrigado. Nada. Vou cortar sua voz aqui, mas depois a gente entra de novo, novamente, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos responder aqui a resposta da Isabela. A fábrica no Brasil faz uma importação para os Estados Unidos, via LLC ou LLC distribui para o cliente. Ou seja, a lojinha nos Estados Unidos? Sim, a resposta é sim. Exatamente, Luiz Fernando Teixeira. Além da parte fiscal, é importante a gente levar as questões estratégicas de e-commerce, tá? Tanto na parte de logísticas, lead time e coisas do gênero, ok? Porque isso que vai fazer você ser diferenciado nos grandes marketplaces como Amazon e eBay, assim sendo. Ok? Respondi a sua pergunta, Luiz? Ok, então vamos começar então o webinar. Já que nós vamos falar sobre os 5 passos. Tá? A gente já resumiu aqui, agora a gente vai falar o que é necessário para chegar nesses pontos. Tá? Pessoal, então já chegamos à conclusão que a melhor coisa para você fazer isso, abrir lá nos Estados Unidos, é abrir a sua empresa. Tá? Então o primeiro passo é abrir a sua empresa. Tá? Você vai ter o EIN, tá? Que é o nosso equivalente de CNPJ, definir a estrutura societária, fazer um planejamento societário, né, tributário, e é importante também, dentro desse planejamento, entender aonde que vai ser colocado, a empresa, e 2, aonde que vai ficar o seu inventário. Ficou claro? Porque se você transfere o seu inventário de um estado para o outro, ele vai ter implicação fiscal diferente. Correto? Aí todo mundo pergunta, mas Bruno, como assim? Imposto de renda estadual é tão alto assim que é pertinente a ficar preocupado? Tem essa dúvida, pessoal? Alguém? Sim. Seguinte, o imposto estadual ele vai de 0 no estado do Texas, New Hampshire, Washington, até cerca de 12 no estado de Pittsburgh, na cidade de Pittsburgh, tá? Então, ela pode ser muito alta e vocês têm que levar isso em consideração. Tá? Porque se você tiver alguma implicação estadual, dependendo da sua margem, você vai pagar aí cerca de 10% de impostos de renda, numa margem, por exemplo, vamos assumir que se você tem uma margem de 10%, 10% de 10%, você vai acabar perdendo dessa margem 1% dela. Que eu acho que não é uma coisa que vocês estão querendo, né, dar aí, ou só por um motivo simples de ter colocado a empresa no lugar errado. Tá? Ou então estão atuando no lugar incorreto. Tá? Faz sentido agora, pessoal? No estado da Flórida é 5,25 imposto de renda para empresas, tá bom? Ok. A empresa precisa ter endereço fixo nos Estados Unidos? Também é uma pergunta muito comum. Tá? Não é necessário. Tá? Ela pode ter um endereço de correspondência que a gente chama de Register Agent. Tá? O endereço fixo ele vai depender do estado e os requerimentos do estado. Tá? É sempre bom você contratar mão de obras, porque a mão de obra vai adicionar ao seu produto uma coisa importante chamada serviço. Né? Então, quanto mais rápido você gerenciar e servir o seu cliente final, melhor vai ser a experiência do seu cliente final com a sua empresa de e-commerce. Tá?
Dentro da Drummond, nós não temos nenhum cliente que vende para o cliente final, como eu sou um cliente final, tá? Que não tenha funcionários nos Estados Unidos. Por quê? Alguém sabe? Alguém sabe? Isso aí, a Yasmin chegou mais próximo. Não, é pelo fato de você estar prestando serviço ao cliente. Então, se eu comprei a lapiseira, tá? Eu comprei a lapiseira da empresa do Fábio. E eu liguei para o cliente, para ele, e falei assim, Fábio, eu mandei o endereço errado, eu preciso que você faça um rerouter do endereço para o meu endereço normal, que vai ser o outro endereço, escritório de Miami, por exemplo. Então, muitas vezes a mão de obra que esteja no Brasil, que está fazendo prestação de serviço, ou customer service, está 3 horas atrás de mim, né? Ou 3 horas na minha frente, por exemplo, tá? Então, se eu ligar às 4 horas da tarde no inverno, para o meu cliente, para a empresa de lapiseira, e fala assim, eu quero que você mude e entre em contato com o FedEx e mude lá o endereço, em vez de ser o endereço de Boston, do nosso escritório de Boston, que vai para o nosso escritório de Miami. Entendeu? E aí a mão de obra já saiu. Né? Então, muitas vezes você precisa de ter a mão de obra no mesmo time zone dos seus clientes. E time zones e também falando a mesma língua, dando suporte adequado para as suas vendas locais. Ficou claro, pessoal? Vamos ver se vocês respondem. Ok. Responder aqui o Eric e voltar lá. Parece que ficou bem claro, né? A questão da mão de obra. Eric e também tem uma outra pessoa aqui que perguntou se o lucro, imposto de faturamento. Pessoal, nos Estados Unidos não existe imposto sobre lucro presumido, tá? É só lucro real. Tá bom? Ficou claro? Então, todos os impostos diretos vão ser lucro real. Todos os impostos indiretos podem ser sobre o faturamento. Tá bom? Ficou claro? Dúvidas? Ótimo. Ok. Posso aí fazer todo o processo sem sair do Brasil? Sim. Nós temos clientes? Sim. Eles subcontratam todos os outros operacionais. Subcontratam quem gerencia o website, quem gerencia o inventário, né? O estoque, toda a parte contábil e fiscal, que somos nós, e toda a parte de marketing. E toda a parte de financeiro, cobrança e tal é feito no Brasil e telemarketing também, ok? Isso é muito importante. Tá? Claro que tem que ser ajustado para que você possa atender melhor o cliente. Ficou claro? Passo 2. Tá? Importantíssimo. Se você vai trabalhar 100% remoto, você precisa ter gente nos Estados Unidos para executar em seu benefício. Senão, você fica a ver navios. Tá? Nesse ponto aqui, eu gostaria de saber se a querida Jéssica Garcia está na conversa. Jéssica Garcia? Sim. Jéssica, poderia abrir o seu áudio para a gente bater um pouco papo com relação aos processos de procuração nos Estados Unidos? Tá. Doutora Jéssica Garcia, pessoal, é advogada, faz parte do nosso time de advogados da Drummond, fica em Belo Horizonte e trabalha com bastante empresas com processo de procuração societário nos Estados Unidos. Ok? Jéssica, quando você estiver com o áudio aberto, por favor, nos ajude aqui.
Mas é muito importante você ter a procuração para que você possa executar junto às agências locais. Tá? Então, exemplo, para que eu possa ligar para a Receita Federal Americana, em seu nome eu preciso de uma procuração. Tá? Para que eu precise de ligar para a Receita Federal, a Receita Estadual, eu preciso de uma procuração. Que nos Estados Unidos é muito chamado como POA. Tá? Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Jéssica, você está me escutando bem? Ainda não, mas verifique se você está conseguindo. Parece que agora vai começar a falar. Pessoal, vocês me escutam? Eu estou te escutando. O pessoal está escutando, pessoal? Fala um pouquinho mais, Jéssica. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me escutando? Sim, agora sim. Muito bom. Ótimo. Então, também participar. Diga, Bruno. Obrigado. E aqui a gente pega as pessoas, né, que quando eu aprendi na minha terra que quando soldado aparece no quartel é porque está procurando trabalho, entendeu? Já que você apareceu no meu webinar, eu já vou estar te chamando aqui para a gente trabalhar um pouquinho, bater bola sobre as questões de passo 2 de procuração. Eu acho que você não teria nenhum problema não, né? Então vamos lá. Não, vamos lá. É importantíssimo dentro dos processos, né, e dos contratos sociais ter a procuração de quem vai executar no benefício da empresa, ou a LLC ou uma corp, correto? Você poderia dar um pouquinho mais de histórico sobre isso? Exatamente. Pessoal, é impossível realizar transações desejadas sem uma procuração, por isso ela é extremamente importante, porque a empresa que está lá fora, sendo uma LLC, uma corp, como o Bruno disse, ela precisa de uma representação aqui no Brasil, para poder representar para fins de junta, há muitas vezes banco, na parte judicial. Então, sem essa procuração, a junta não aceita essa participação da empresa estrangeira. E essa procuração será específica, né, Bruno? Tem que registrar em cartório. Então, ela também tem suas especialidades e todas devem ser observadas para ficar tudo certinho. E é muito importante, isso tira uma desmistificação, tá, pessoal? Que nos Estados Unidos a gente precisa de ter um sócio residente para ter uma empresa. Alguém já escutou falar nisso? Já? É muito comum você escutar em papo eu vou chamar de papo de amigos, que para você ter uma empresa nos Estados Unidos, você precisa de ter um sócio local, tem que ser um sócio americano, tem que ser um sócio com green card. Alguém já escutou falar nisso? Sim ou não? Sim, então tá. Não é necessário. Então, vamos desmistificar esse ponto, que é muito importante. Então, os sócios podem ser todos eles estrangeiros. Tá? O que você muitas vezes vai precisar é de pessoas locais para executar em si o nome da empresa. Tá? Porque você sendo uma pessoa fiscal e estar no estrangeiro, você pode continuar tendo investimentos aqui sem nenhum problema. Só que muitas vezes, para você fazer o despacho do seu produto ou conversar com a Receita Federal Americana e assim sendo, você vai ter que usar terceiros, tá bom? Ficou claro? Ficou? E uma outra coisa que é muito importante vocês entenderem, tá? É muito mais fácil você revogar uma procuração do que você mandar embora um sócio local. Concorda, Jéssica? Concordo totalmente. Esse caminho é bom play, né? É bom junto, né? Funciona tanto aqui quanto lá. Essa questão de precisar da procuração, isso é mais fácil retirar a procuração do que o sócio. Ótimo. Ficou claro, pessoal? Jéssica, muito obrigado pela sua participação. E a gente vai trocando figurinha mais tarde.
Tá bom? Obrigada, Bruno. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Nada. Ficou claro? Então tá. Se nós temos, se vamos ser uma sociedade que todos os sócios são estrangeiros, estão trabalhando remoto, a gente precisa que termos pessoas aqui nos Estados Unidos para executar alguns itens. Então vocês têm que estar um pouco, entender esses passos para que possa facilitar. A procuração deve acompanhar a certificação do órgão público, país comprovado, cópia de alvará, artigos de incorporação, cópia de documento de qualquer derivo de autoridade pessoal para assinar a procuração. O que é isso? Se você tem uma empresa dando a procuração para uma outra empresa, para uma pessoa física, você tem que demonstrar quem que quem que pode assinar pela empresa. Tá bom? Isso é muito comum. Terceiro passo. Obter os documentos necessários para vender os seus produtos nos Estados Unidos. Bom? É muito comum você fazer a importação dos seus produtos e no momento de você vender os seus produtos, você tem algum tipo de barreira como venda. Exemplo claro e comum é venda de armas, venda de bebidas alcoólicas, cigarros e assim sendo. Tá? Para que você possa vender bebidas alcoólicas como um distribuidor, você precisa ter uma licença de distribuidor por estado. Então, se você for vender no estado de Massachusetts, é uma licença. Se você for vender no estado da Califórnia, é uma outra licença. Tá bom? Ficou claro? Ok. Marcos Fugulin, deixa eu responder sua pergunta. Muito boa pergunta. O residente fiscal é o ITIN? Não, o ITIN é o nosso CPF, Marcos. A residência fiscal você vai ser residente fiscal só se você passar no teste de presença. Você não precisa de estar nos Estados Unidos. Tá? Ele é somente uma identificação. É apenas uma licença que existe a certificação como em metro. Calma. Você precisa de ter licença para vender, tá? E você vai precisar de ter autorizações para importar, que a gente vai chegar lá, tá? Então, o manifesto, aí que é o que a gente vai falar. O manifesto de entrada é quando você vai fazer a importação, tá? Que, pessoal, todo produto que você estiver importando para os Estados Unidos tem que passar pelo CBP, tá? CBP é o órgão aduaneiro americano. Temos que ter a aplicação autorização especial para entrada imediata, que é o formulário 3461, e uma simulação de direito de entrada. Muito inteligente. Os Estados Unidos, antes de você embarcar o seu produto lá nos Estados Unidos, lá no Brasil, você tem que fazer uma simulação de entrada. Se tiver alguma coisa errada, você nem embarca. E isso acontece com as pessoas também, viu? Quando você tem um visto de turista, se tiver alguma coisa errada, você nem entra no avião. Ok? Ficou claro? Ok? Posso dar sequência? É sempre importante você ter documentos necessários, simulação do direito de entrada, a fatura comercial pro forma e o teste de embalagem. Por que isso? Você coloca o seu produto numa embalagem, chega quebrada, você não vai conseguir importar. Ok? Então, o próximo passo é saber, entender como mandar os produtos do Brasil para os Estados Unidos, ou vice-versa. Nos outros países, como a China, esses produtos já estão bem calajados, tá? Os Estados Unidos compram o produto da China como a gente compra feijoada no sábado à tarde e no domingo à tarde. Muito, muito comum, tá? Os americanos compram produto da China e os chineses sabem fazer step by step o processo de importação ou então de deixar o produto pronto para ser importado nos Estados Unidos. O brasileiro precisa ainda de trabalhar um pouquinho mais, mesmo tendo
sendo um dos grandes países de relacionamento com os Estados Unidos, com o Brasil, mas não de produtos finished goods, né, que são produtos de grande valor agregados, mas de commodities. Então, se vende-se muito soja, café e outras coisas assim. Bom? Então, importante a gente entender, a gente precisa conhecer a legislação de importação do produto, que aí você vai precisar do seu CNCM. Tá? Considere a contratação de um despachante aduaneiro. Tá? Verifique se precisa pedir licença de permissão para importar ou não. Mas como que você faz isso, Bruno? Gente, é bem simples. Cada porto, no próprio website da CBP, tem os agentes aduaneiros de cada porto. Muito interessante. Eu vou tentar fazer uma simulação aqui para vocês possam ver isso. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo fazer o share do meu screen. Não está indo. Eu vou buscar aqui. Porto. O site da CBP. cb.gov. Você vai entrar lá dentro, tá? E vai em Trade. Tem nesse link aqui, você vai ter os primeiros passos a passos de importar, tá? E tem de e-commerce também. Se clicar aqui, ó, ele vai te dar exatamente o passo a passo para você importar via e-commerce, que é aquela maneira de você vender o produto diretamente dos Estados Unidos, do Brasil para o seu cliente final. Tá aí, bom? Se você quer importar o produto, você vem Importing to New e tem o guia. Esse é um ótimo guia para vocês terem e tirar todas as dúvidas do processo de importação nos Estados Unidos. Ok? Ficou claro? Ok? E o quinto passo? O quinto passo é ficar de olho nas suas obrigações fiscais e acessórias, tá? O que é isso? Se você vai operar num estado e vender para um outro estado, ou você vai ter um escritório no estado A e vai ter o seu estoque no estado B e vai vender para o seu cliente no estado C, vai virar uma bagunça. Então, a gente tem que ser organizado. Então, você vai ter Effective Connected Income, que é o que eu falei, né? Aonde que estiver o seu estoque, você vai ter conexão com aquele estado, tá? Você pode ter o FDAP, que são rendas de juros, né? Você pode estar fazendo muito dinheiro e acaba tendo renda de juros. E o pass-through é um tipo de entidade que a gente mencionou aqui, que é a LLC. Ela pode ser uma entidade pass-through, então a pass-through você não paga imposto de renda. Só paga imposto de renda os sócios, ok? Como eu já mencionei, a renda também pode ser tributada no nível estadual e municipal. E essas alíquotas vai até 15%. Eu dei uma informação incorreta, falei até 12%. Parece que algum estado já aumentou durante a minha ligação. Tá bom, pessoal?
Existe imposto de renda sobre vendas nos Estados Unidos? Sim. Imposto de vendas é o nosso, parecido com o nosso ISS, né, que é o de serviço, mas ele vai depender do estado e da cidade. Isso é muito importante. Se você for vender para o seu cliente final e você não é um distribuidor, você é um lojista, né, que é provavelmente a grande maioria das pessoas que estão aqui, tá? Você vai ter implicação de imposto de vendas. E quem paga isso é o cliente final, não é você. Tá bom? Então é importante você levar isso em consideração e estar pronto para cobrar o imposto sobre vendas do seu cliente final. Okay? Pessoal, com isso a gente vai abrir para perguntas e respostas. Tá aí o meu contato. Quem tiver dúvida, fiquem a posse. A gente vai começar a abrir para todo mundo aqui começar a discussão. Exatamente, Yasmin. É igual ao nosso ICMS no Brasil. Quem paga é o cliente final, você recolhe, você tem a obrigação de pagar para a agência do estado e da cidade. Sim, me disseram que precisamos de ter um DAMS para importar ou exportar. Depende do estado. Tá? O DAMS é um número da sua empresa para fins de business relationship. Business relationship é uma agência, né, que é a própria DNB, que gerencia as transações entre os... É como se fosse um credit report. Eles te dão um credit report para a sua empresa. Okay? Eu não sei te dizer, Marcos, se é a necessidade do DAMS para a Flórida. Eu teria que fazer uma pesquisa. Uma dúvida do José, que também é minha. Uma LC que vende para consumidores finais, pessoas físicas, de todos os Estados Unidos, vai recolher imposto sobre os produtos no estado do inventário. Correto. O imposto de renda. Imposto sobre vendas vai ser em cada estado que você entregar. Ficou claro, Yasmin? Ficou claro, José? Sim. Tecnicamente, faz diferença vender para pessoa jurídica ou pessoa física? Existem algum tipo de taxação dependendo do caso? Tecnicamente, a gente tem que entender o seguinte: se o cliente final é uma pessoa física, o cliente final é o cliente final, ele é pessoa física ou jurídica, se ele é cliente final. Por exemplo, um bom exemplo. Nosso amigo aqui, caneta, posso vender para uma pessoa jurídica ou para uma pessoa física. As duas vão ser clientes finais. Então o imposto vai ser o mesmo para as duas. Tá? Ficou claro? Agora, se eu vender o sorvete, eu só vou vender para pessoa física, aí ela é só a pessoa física que vai ser o cliente final. Uma pessoa jurídica vai ser uma outra padaria que vai ser um distribuidor. Tá bom? Ok, então, pergunta do José. Ok, então, a LLC tem que estar cadastrada em todos os estados para fins de imposto de vendas? Sim. O imposto da venda é cobrado do cliente no pedido e somos responsáveis pelo pagamento no estado de destino? Será isso? Isso, sim, exatamente. Quem importar matéria-prima do Brasil, montar e confeccionar nos Estados Unidos, tem muita diferença de processo? Tem. Você costuma ganhar bastante eficiência nesse processo. E, eventualmente, a mão de obra americana pode ser bastante eficaz e rápida para o seu dia a dia.
Mais alguma coisa? Ok. Quem importar matéria-prima do Brasil, montar e confeccionar, tem diferença no processo? É para quem é, ok. E para o distribuidor, qual o imposto? O imposto não vai ter imposto sobre vendas, só imposto sobre renda. Contratar trabalhador americano é mais barato, falando em porcentagem de encargos sociais. Os encargos sociais americanos são de cerca de 35%, benefícios mais os encargos, comparado com o brasileiro, que é 104%. Okay? Média. Mais alguém, pessoal? E sobre o pagamento? Yasmin, não tem imposto sobre pagamento. Entendi. Para receber valores diretos nos Estados Unidos, o que precisa ser feito? Você precisa ter uma conta de banco. Esse pagamento de imposto de vendas em vários estados é um processo complicado ou existem programas que gerenciam isso automaticamente? Ótima pergunta, Cláudio. Sim, existem programas que são plugins que já fazem esse trabalho. Então, os grandes marketplaces, como a Amazon, já fazem isso automaticamente, tá? E é por CPF. CPF não, é por zip code, né? Que por CEP, desculpa. Os encargos é sobre o pagamento da pessoa? As pessoas, sim. Obrigado, Jéssica. CEP. Trabalho com café já embalados para varejo. Suponho que precisaria de algum registro no FDA, certo? Corretamente. Por isso que é importante você entrar em contato com um broker aduaneiro, ele faz uma análise do seu produto e já te dá todos os requisitos necessários. Tá? Zé. Mais alguma pergunta, pessoal? Uma distribuidora que importa produtos de um fabricante brasileiro deve fazer seguro? Sim, seguro de liability. Pessoalmente, não tenho interesse em morar nos Estados Unidos, mas meu filho sim. Eu poderia contratar lá? Pode sim, Zeca. Como liability? Entendi a pergunta. Sim, product liability. Okay. Isso facilitaria a residencial legal dele? Sim. Se ele já trabalhar com você no seu negócio nos Estados Unidos, no Brasil, ele já pode fazer um processo via o visto L1. Ok? O IAN number é para pessoa jurídica, o ITIN é para pessoa física. Um dos dois você vai precisar. Ok? Estou respondendo a pergunta do Marcos Fugolini. Para recebimentos e aceitar cartões de crédito
com carteiras eletrônicas como PayPal, precisa do IAN e TIN. Um só, um dos dois. Mais alguma pergunta, pessoal? Muito obrigado aí a todos vocês. Fico muito feliz aí de estar com vocês. Tivemos uma casa cheia hoje. Obrigado, Vanessa, aí por nos ajudar aí durante a nossa apresentação. Qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato. Vai ser um prazer responder suas perguntas e dar os próximos passos aí com vocês para a internacionalização dos seus e-commerce, tá bom? Um grande abraço, a gente vai se falando. Obrigado. Um abraço, pessoal. Até mais.